eu quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. Amém? Deus trouxe algo ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Hoje os meus amigos, os meus colegas foram para uma outra missão, pastor Bruno, pastor Lucas. Eu falei, eu não acredito que vocês vão me deixar. E eles partiram, nem tchau deram. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, me ajuda, ainda bem que a igreja está junto comigo, ainda bem que você está aqui. Glória a Deus, aleluia. Ainda bem que vocês não são daqueles dos que retrocedem. Aleluia. Então nós estamos aqui nesta noite justamente para isso, para compartilhar uma palavra, e eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Deus vai falar com você nesta hora. Amém? Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro de Neemias. Nós iremos falar um pouco nesta noite a respeito de uma obra de restauração. Restauração. Quem é que não precisa ser restaurado? Quem é que não precisa ver a restauração de Deus em alguma área da sua vida, em algum ambiente? Então, nesta noite, nós iremos falar alguma coisa em cima deste tema, e eu tenho certeza que o Senhor vai te orientar. Deus vai te conduzir, Ele vai trazer uma estratégia, Ele vai abrir a sua visão, para que você venha enxergar qual o caminho desse agir de Deus. Deus quer mudar a nossa história, mas muitas vezes nós ficamos patinando, e não saímos do lugar, não saímos daquilo que se tornou uma rotina para nós. Mas nesta noite, como o salmista disse, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. É a luz que ilumina a nossa caminhada. Então, você que abriu, eu convido você a acompanhar comigo em nome de Jesus. Neemias, capítulo de número 1, do versículo 1 a seguir. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passando por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, assentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Aos que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos à oração do teu servo, que está fazendo diante de ti dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis,
eu os assoprarei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgatastes com teu poder, com o teu braço forte. Senhor, os teus ouvidos estejam atentos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o seu nome. Fazer com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Amém? Até aqui. Amados, queridos irmãos, nesta noite, o Senhor trouxe ao meu coração compartilhar com vocês a respeito deste momento da história do povo de Israel. Bem sabemos que Israel, ou melhor, Jerusalém, sempre era afrontada pelos inimigos. Entrava alguém, assolava e destruía, e de repente, Jerusalém era reerguida, era restaurada. Me chama a atenção que a restauração só acontece em lugares que outrora foi destruído, que foi assolado. São lugares difíceis que precisam de uma restauração para trazer de volta o brilho daquele lugar. Só que quando Neemias pergunta a respeito de Jerusalém, as notícias que ele teve não foram muito boas. Não foi algo que encheu seu coração de alegria. Imagina, o povo de Israel tinha sido levado para o cativeiro. Cativeiro não é lugar de paz, não é lugar de tranquilidade, é lugar que aprisiona completamente o ser humano. E quando o povo de Israel tinha sido levado cativo, eles destruíram a cidade. O muro de Jerusalém, as suas portas tinham sido completamente assoladas. Imagina agora os inimigos terem o direito de entrar e sair a qualquer momento, saquear tudo que Jerusalém tinha de bom. Aquele era um dos piores momentos que o povo estava enfrentando. Era algo tão terrível que quando Neemias pergunta as notícias, olha, Jerusalém estava totalmente no caos. E ele pergunta para o seu irmão, o que sobraram daquele povo? O que ainda existe lá? E a notícia que ele recebe, lá está em grande humilhação, em grande vergonha. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite, você que chegou neste lugar, você que tem levado uma vida, que parece que o momento que você está atravessando, é semelhante a este aqui que nós acabamos de ler. É um lugar que parece um cativeiro. É um lugar que o que sobrou para você é vergonha, é humilhação. E se você for avaliar determinadas áreas da sua vida, parece que entrou essa devastação. Porque quando o muro, as portas são derribados, o inimigo tem acesso.
o inimigo entra e sai. E quando nós olhamos para a nossa trajetória, para a nossa caminhada, parece que tem áreas das nossas vidas que está passando pela mesma situação. Está passando por uma situação que parece que o inimigo entra e causa assolação. O inimigo entra e causa algo que nos rouba a paz, nos rouba a tranquilidade. E assim era o que eles viviam naquele lugar. Era tudo que eles estavam passando. Era tudo que eles estavam enfrentando. Mas a restauração começa quando nós tomamos uma atitude diante de Deus. Uma atitude diante do Senhor. As coisas começam a ficar diferentes quando nós entendemos o que está acontecendo e decidimos viver algo novo. Quantas pessoas nos últimos dias, é o que eu tenho mais visto, pessoas com a alma ferida, pessoas com a amargura interior, algo que tira a sua paz, que rouba o seu sono, e muitas vezes foi algo que houve uma abertura para aquilo acontecer. Houve uma legalidade, porque a nossa vida é guardada e protegida por Deus. Mas a partir do momento que surge de nós uma legalidade, ou seja, nós permitimos que o inimigo ou alguém entra para assolar este lugar de proteção, a situação começa a pegar para o nosso lado. E eu sei nesta noite, neste lugar, que tem pessoas que estão cansadas de viver, de enfrentar algo que chegou na sua vida e você não sabe mais o que fazer. Você não sabe mais de que forma lidar. Mas nesta noite, eu quero que você entenda que Deus está te chamando para viver um novo tempo, para entrar em uma novidade de vida, para viver algo totalmente diferenciado, para viver algo que vai trazer alegria ao seu coração. E quando nós falamos de restauração, quando nós falamos que algo precisa ser mudado, primeiro, nós precisamos entender e perceber a condição que nós estamos. Neemias, ele recebe a notícia, a primeira coisa que ele fez foi lamentar. Ele lamentou por alguns dias, esteve chateado com a situação que ele recebe. E muitas vezes comigo e com você não é diferente. Quando a gente recebe aquela notícia que a gente não esperava, aquilo que veio completamente para tirar nossa paz, a gente fica chateado, a gente lamenta, fala para um, fala para outro, e aquilo começa a tomar uma proporção maior. Mas a questão da lamentação, da murmuração, não resolve aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos enfrentando. Somente falar, lamentar, não traz uma mudança de vida, não faz algo novo surgir. Só que depois de ter lamentado, Neemias, ele toma um posicionamento diferente. A palavra nos diz que ele lamentou por alguns dias e ele entra no propósito de jejum e oração. As coisas começam a mudar em nossas vidas quando nós entendemos que somente
percebeu aquilo que está causando dor, precisa de um posicionamento espiritual. É necessário a gente reconhecer que esta causa, isso que eu estou passando é para Deus, é para o Senhor, é o Senhor Jesus que pode me ajudar neste vale, neste deserto. Porque, gente, eu falo para vocês uma coisa: nos últimos dias a gente tem percebido como o diabo tem tirado esse posicionamento de oração e jejum do meio de nós. Quando o pastor Bruno teve essa direção de Deus, de chamar a igreja para orar, chamar a igreja a jejuar, eu falei: Deus está movendo algo poderoso neste lugar, e eu não quero ficar de fora disso aí. Eu sei que a hora é chegada, porque eu sei o quanto a oração muda a vida de alguém. E se nós formos fracos na oração, nós seremos fracos em tudo. Esta semana eu passei por uma experiência poderosa. Eu fui convidado a pregar em uma igreja. Depois que o Senhor me trouxe para São Paulo, eu saí completamente da itinerância. É muito difícil hoje eu estar em um lugar e outro pregando. Mas um amigo meu falou para mim: pastor, nós estamos aqui em um propósito, eu queria que você viesse ministrar. E eu me esforcei para estar lá, chamei o Chiquinho, está aqui, para estar juntamente conosco naquele lugar, e nós fomos. E quando eu cheguei ali juntamente com o Chiquinho, o pastor começou a falar qual era a realidade espiritual daquela igreja. E ele falou: pastor, nós estamos aqui há 120 dias de jejum. Eu falei: opa, para jejuar 7 dias tem pessoas que já estão colocando dificuldade. Quando eu ouvi 120 dias de jejum, eu falei: Jesus, eu preciso aprender com esse povo. Falou: pastor, nós estamos há 40 noites no monte, com chuva ou sem chuva, nós estamos lá. E neste espaço de 120 dias, a cada madrugada, eu estou no altar da igreja. Eu falei: Jesus, então eu cheguei no lugar certo. O que eu quero falar para você? Irmãos, quando eu catei o microfone e comecei a pregar naquele lugar, uma atmosfera de glória, uma presença sobrenatural foi tomando conta da igreja. E eu falei: Jesus, eu tenho plena consciência, não é que eu estou aqui, Senhora, eu não sei fazer isso, eu não sei agir dessa forma, Pai, mas eu sei de uma coisa: a presença do Senhor está neste lugar, porque onde há oração, onde há clamor, onde há jejum, onde há uma consagração a Deus, o Espírito de Deus opera, o Senhor faz milagres, a presença de Deus é real e muda a história de pessoas. E o Senhor abriu o céu, e Deus começou a curar pessoas, e Deus começou a libertar pessoas, irmãos. E quanto mais eu falava a palavra do Senhor, eu vi o Senhor fluindo no meio da igreja. Porque não é porque eu fui pregar naquele lugar, mas porque já havia uma atmosfera de glória ali. O que eu quero falar com você muito bem, por você estar aqui nesta noite, mas talvez você chegou aqui esperando receber somente do altar. Eu quero falar para você que é necessário começar o culto na hora que você já está saindo de casa. É necessário começar o culto quando você levanta de manhã e declara: hoje é dia de adorar a Ele, hoje é dia de exaltar a Ele,
Hoje é dia de buscar a presença dEle, independente de quem vai pregar, independente de quem vai estar cantando lá na frente. Eu vou, porque meu negócio é com Ele. Aleluia. Irmãos, não podemos ser refém daquilo que o diabo tem tentado fazer. E tem pessoas aqui em nosso meio que você tem sido impedido de viver essa ação sobrenatural de Deus, porque muitas vezes há uma trava dentro de você, e você quer, mas não sabe qual é o caminho, tem dificuldade para entrar na atmosfera, o fogo está caindo, tem pessoas do seu lado que estão recebendo, e parece que nada acontece na sua vida. Mas nesta noite o Senhor nos trouxe a este lugar, porque é uma noite de restauração, e esta restauração começa a acontecer, não é no lugar de fora, ela primeiro vem de dentro, ela começa dentro de nós. E quantas vezes a gente passa por isso, porque a mágoa ainda impera dentro de nós, a falta de perdão. Irmãos, quando eu falo de perdão, é algo muito forte para mim, porque não é que a outra pessoa, não é que alguém que causou algo com você merece o perdão. A questão não é essa, mas é você que não merece carregar o lixo que alguém deixou na sua vida. É você que não merece viver com este peso, com este fardo. É algo que acorda com você, toma café da manhã com você, você vai trabalhar, aquilo está na sua mente. Nesta noite, a restauração que Deus está começando neste lugar, está começando primeiro dentro de você. É necessário haver uma cura, é necessário haver uma liberação, é necessário nesta noite entrar debaixo da nuvem de Deus. Declare isso para o seu irmão do seu lado. É hoje o dia da restauração na sua alma. Neemias começa a orar, porque ele entendeu que precisava de uma atitude espiritual. Eu oro por todo mundo que me pede oração, e se eu falo que eu vou orar por você, pode ter certeza que eu vou orar. A minha esposa vê como é a minha rotina dentro de casa. Agora, uma coisa eu falo para você: não é só receber a oração de alguém, é necessário um posicionamento hoje, é necessário sair de cima do muro, é necessário sair dessa coluna do meio, é necessário entrar na dimensão dos acontecimentos de Deus. Tem coisa que está te roubando do Senhor, e você não está percebendo, você não está vendo. É necessário que esta restauração comece hoje, para você ter percepção espiritual. Então nesta noite declare juntamente comigo: Senhor Jesus, eu abro a minha alma, eu abro o meu coração hoje para viver uma restauração genuína. Senhor Jesus, nesta noite eu me lanço no teu propósito, e eu vou avançar, eu vou chegar no lugar da vitória. É dessa forma que a gente vence, é dessa forma que as coisas mudam, que as coisas começam a acontecer. Então se posicione espiritualmente, comece a se posicionar,
olha esta madrugada, coloca o despertador às 3 da manhã e vem junto para a oração, vem junto clamar ao Senhor. Ah, pastor, eu não sei falar palavras bonitas. E quem disse para você que Deus está procurando isso? Quem disse que Deus está preocupando se você tem uma sequência bonita na oração? Aleluia! Faça como o cego Bartimeu, vai gritar Jesus, vai gritar ao Senhor, aonde está a dor, aonde você percebe que precisa da ajuda, do auxílio de Deus, mas se levante hoje. Irmãos, é preciso ter uma atitude espiritual. Jejum e oração são armas poderosas que mudam a história de alguém que se levanta neste propósito. Jejum e oração nos leva para mais perto de Deus. E a palavra nos diz que do mês de Quisleu ao mês de Nissan era o período no calendário judaico de 4 meses. Foi o tempo que Neemias teve para se dedicar ao Senhor, se dedicar a Deus, porque ele entendeu, algo tem que acontecer neste lugar. Irmãos, a palavra do Senhor me chama a atenção que em toda a escritura sagrada, quando Deus quer mudar a história de alguém, de um povo, de uma casa, Deus sempre levanta alguém. Muitas vezes a gente quer transferir a responsabilidade que Deus está nos dando. Muitas vezes a gente quer fugir daquilo ali. Quantas pessoas tentam trabalhar até tarde porque não tem paz dentro da sua casa? Quantas pessoas tentam fugir do ambiente do seu lar porque é um lugar que tem uma turbulência espiritual? E olha o que aconteceu na pandemia. Foi uma época que teve o maior índice de divórcio, porque enquanto estava fora, estava bem, mas quando chegava ninguém suportava o outro. Mas eu quero falar algo de Deus para a sua vida nesta noite, neste lugar. Não tente fugir, não tente se ausentar, só se coloque na presença de Deus, se coloque diante do altar do Senhor e fala para Deus: Senhor, pode contar comigo, a história deste lugar vai mudar através da minha vida. Foi assim que aconteceu na minha casa. Eu falo isso, irmãos. Quando Jesus me chamou para a fé, a minha casa era uma extensão do inferno. Daí já dá para você entender como é que era. O diabo fazia ciranda. Eu falei: a partir de agora, pensa que essa festa acabou, porque Jesus entrou aqui. Jesus entrou aqui. Jesus entrou e as coisas vão voltar para o devido lugar. Irmãos, e quando eu cheguei na fé, uma das coisas que eu mais amei depois da salvação foi que Jesus me chamou e me colocou no meio do povo que ora, no meio do povo do fogo, do povo que vai para o monte, do povo da madrugada, do povo que vai para a vigília. E eu falei: Jesus, é aí que eu quero estar, é aí que eu vou, Senhor. Por quê? Porque eu sei que é preciso de uma ação de Deus na minha casa. Irmãos, no dia 22 de março de 1998, um domingo, quando eu chego em casa da igreja, saí da igreja, fui para casa e falei: a partir de hoje eu sirvo ao Senhor Jesus. Eles não acreditaram. Falou: você? Eu falei: algo começou a mudar a minha vida, e vocês se preparem que vai mudar a vida de vocês também. Aí deram risada.
Deram risada e falaram que nada. Quando vier o carnaval você não aguenta. Quando vier o forró você não aguenta. Eu falei, se prepare, se prepare. E irmãos, e toda família tem um que é mais atribulado. Tem um que parece que não é o diabo que entra nele. Parece que é ele que entra no diabo e ainda perturba tudo. E eu tenho um irmão que era assim. Que era desse jeito. Irmãos, ele usava tanta droga que eu falei, Jesus, tem misericórdia, Jesus. E aí eu falei, Jesus, agora é o campo de batalha. E eu falava para ele todo doidão, falava que nada, esse negócio de igreja. Um dia, Jesus pegou ele na curva. O vento soprou. O recurso que ele tinha era buscar a Deus. Ele falou, rapaz, eu quero ir onde você vai, porque eu estou vendo algo diferente na sua vida. Eu quero ir lá. Eu quero estar lá, eu não sei nem onde que é, mas me leva. Eu quero ir com você. E aí o diabo, para perturbar nesse dia, ele usou bastante droga. E foi, sentou do meu lado, doidão, do meu lado. Eu falei, é aqui o lugar. E fica quieto aí, não conversa, não fala nada. Irmãos, ele foi e gostou. Passou-se aquele momento ali juntamente conosco. Quando saiu, ele falou, eu quero voltar. Do terceiro culto em diante, ele já ia consciente. E Jesus começou uma obra. Jesus foi e ele fez um propósito com Deus. E o Senhor começou a transformar ele. Depois de 7 semanas, ele, na hora dos novos começos, de se entregar a Jesus. Quando o pastor faz o apelo, eu vejo alguém se levantando. Eu falei, Jesus, o que está acontecendo? Ele com os 2 braços erguidos, se entregando ao Senhor Jesus, se entregando para Deus, aleluia. E hoje eu posso falar para você, aquele homem que entrou com a vida destruída dentro da igreja, hoje ele é pastor junto comigo. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus? A ciência fala que a droga vai destruindo os neurônios. Hoje ele prega com a Bíblia fechada, porque os versículos estão tudo aqui, ó. Aleluia. Mora aqui na cidade de Campinas e serve ao Senhor na igreja do Luiz Hermínio. Então isso vale a pena. Mas foi preciso ter uma atitude diante do caos. Foi preciso acreditar no meio das ruínas que havia possibilidade sim de uma mudança. Por que eu estou compartilhando isso neste lugar? Porque tem pessoas que a vontade que dá é de sumir. Você não vai sumir. Você não vai fugir para lugar nenhum. Você vai correr para os braços de Jesus. E Deus vai te orientar a partir desta noite. O Senhor vai começar a te conduzir de uma forma tão poderosa. E lá na sua casa, lá no seu local de trabalho, eles verão a glória de Deus na sua vida. E se prepare que quando chegar perto de você, quando perguntar, onde é que você vai? O que é que você busca? O que é que aconteceu que sua vida está diferente? Aí chegou a hora de você pegar pela mão e dizer, vem comigo. Vem comigo, vem comigo que nós vamos lá na rua Traipu, número 50, 10h30 da manhã e às 18 horas. Se não puder vir no final de semana, vem na quarta profética, ou traga logo no mais profundo, porque vai entrar aqui e vai sair liberto, vai sair liberto. Aleluia. O Senhor procura alguém.
O Senhor quer levantar alguém. O Senhor chama alguém desta noite para esta obra de restauração. E Neemias teve a oportunidade de ver isso quando ele se levantou em jejum e oração. Jejum e oração. Pode ser essa a estratégia que Deus está esperando de você. Pode ser este o posicionamento que Deus escolheu para te impulsionar neste novo tempo. Nós temos pregado sempre e falado, e eu tenho visto isso nitidamente. Quantas coisas que nós compartilhamos no início do ano, a gente está vendo acontecendo neste ano, neste lugar. Porque o Senhor falou de uma atmosfera nova. O Senhor falou de um tempo de colheita, um tempo de frutificação, um tempo de avanço ministerial, um tempo de crescimento. Então você não pode ficar para trás. Você não pode ficar para trás. Nós vamos vencer como? Juntos na mesma fé, no mesmo propósito. Mas é necessário decidir, é necessário se levantar, é necessário ter uma atitude. Eu quero crer que esta restauração de Deus, este propósito de Deus começa na sua vida hoje. Mesmo ouvindo só 3, 4 amém. Mas eu quero crer que este propósito de restauração começa na sua vida hoje. Eu acredito que hoje o Senhor te chama para um novo tempo. O Senhor te chama. Nós iremos começar nesta madrugada. Amanhã, depois nós estaremos no jejum, clamando ao Senhor por santificação, por avivamento, por transformação, por causas impossíveis. Aquilo que você não pode fazer, aquilo que você não consegue, esteja diante do altar de Deus, esteja diante do Senhor, que você vai ver a mudança acontecer. Mas quando é que tudo isso começa a tomar forma? Quando eu entendo que precisa de restauração. Não adianta a gente caminhar em cima do problema e fazer de conta que não está vendo. Não adianta você olhar para a sua casa e dizer: não, minha família é desse jeito, porque meu pai foi assim, minha avó foi desse jeito. Nada disso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí agora Neemias entra em um posicionamento diferenciado. Além de lamentar, além de orar e jejuar, ele começa a confessar pecados. Eu quero chamar a sua atenção neste ponto, nesta noite. Porque nós acreditamos no recomeço, ou seja, em um novo começo. Nós acreditamos em uma novidade de vida. E bem sabemos que para recomeçar, porque para recomeçar é se levantar de algo que um dia começou. Não é tão simples. Porque a nossa mente, as nossas emoções são bombardeadas a todo momento. E tudo que o diabo quer mostrar para nós, você não vai conseguir. Peraí, você já fez de um jeito e deu tudo errado. Não tem como isso acontecer. Só que quando Neemias começa a confessar pecado, ele começou a entender o que estava travando no meio daquele povo. Você é chamado para recomeçar, mas de uma forma diferente. E pecado é pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Onde tem pecado, precisa de arrependimento, de confissão e do sangue de Jesus para purificar. Não recomece da mesma forma. Agora tem que ser diferente.
Agora tem que ser de uma forma direcionada e conduzida por Deus. Pastor, mas tem isso aqui. Pastor, eu tento fazer tudo, mas ainda tem essa área aqui que eu não consigo me ajustar. É hoje. Se posicione diante de Deus e comece a orar. Senhor, eu sei que isso aqui não está certo. Senhor, o Senhor repugna, o Senhor ama a minha vida, mas o Senhor não aprova este comportamento. O Senhor não se alegra. De mim mesmo eu não consigo mudar. Mas uma coisa eu quero te pedir: me ajuda a partir de hoje. Senhor, pode ser difícil para mim, mas eu sei que a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia vai me seguir todos os dias da minha vida e vai me ajudar a vencer. Irmãos, muitas vezes as pessoas pensam que a gente está aqui fazendo a obra de Deus, que a gente chegou com tudo resolvido. É um processo. Mas para isso acontecer nas nossas vidas, a primeira coisa que tem que vir sobre nós é o poder da decisão, da escolha, de estar determinado naquilo que eu quero daqui para frente, daquilo que eu estou decidido a viver. Uma vida no pecado sempre vai causar rachaduras no muro. O muro é a proteção. Uma vida de pecado sempre vai dar o acesso à legalidade para o inimigo. Então, filho, filha do Eterno, é hoje. Eu quero ver você sendo abençoado neste lugar. O meu desejo é que a sua história seja mudada. Mas é tempo de reparar o altar. Parece que hoje é uma coisa muito comum chegar e ficar do jeito que está. Eu lembro que quando eu vim para Jesus, naquela época o diabo fazia de tudo para arrancar a pessoa da igreja, para tirar a pessoa da fé. Mas hoje o inimigo mudou a estratégia. Não tem problema você ir. Vá e continua do jeito que está. Fica desse jeito, não tem problema. Isso não te atrapalha. Nesta noite, o Senhor nos trouxe a este lugar, porque uma restauração poderosa está surgindo. Começa hoje. O Senhor está erguendo novamente o muro. Aonde havia uma legalidade, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder sobre nós. Tem poder sobre a sua vida. Tem poder sobre cada área. Tem poder sobre a sua casa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Pai. Aí eu pergunto para você: quem é que Deus levanta para mudar a realidade de um lugar? Se você for ver o contexto da vida de Neemias, quem era ele? Quem era Neemias? Era uma autoridade em Israel? Não. Mas era um homem que tinha uma paixão na sua alma. Neemias era alguém que sabia de perto a cultura da honra. Mesmo seus pais falecidos, só pelo fato do sepulcro ser lá em Jerusalém, ele quis a restauração daquele lugar. Quem era Neemias? Era apenas o copeiro do rei. Ele servia à mesa do rei, mas o seu coração ardia por desejo de restauração. O seu coração queimava, era uma paixão incontrolável por desejo
de ver a glória de Deus voltar a ser derramada, manifesta em Jerusalém. É por isso que nesta noite, talvez você pode olhar, mas o cenário da minha vida é este. Eu estou passando por isso, por aquilo, não tem problema, porque a decisão é preciso ser tomada hoje. A decisão precisa ser tomada hoje. Alabraço de cobandarava sérgia. O Espírito de Deus está nesta noite, neste lugar. O Espírito de Deus está nesta noite. Ele quer trazer cura, Ele quer trazer restauração, Ele quer trazer um renovo na sua vida. Mas para isso é necessário ter uma atitude. Para isso é necessário correr depressa para os braços de Jesus. Essa restauração é impossível acontecer distante do Pai. Tem pessoas que um dia provaram da fé, e coisas que se cruzaram pelo seu caminho, derrubou o muro, queimou as portas. Mas eu quero que você entenda, Jesus está te chamando. Jesus está com saudade de você. Hoje é o dia que o Senhor escolheu. Hoje é o dia que o Senhor te chamou. Hoje é o dia que o Senhor falou, é o momento de marcar a história. Eu quero convidar você a se colocar de pé neste lugar. Oh, alavaçu de cobandaravassúria. O Espírito Santo de Deus está falando a corações. E o eco que vai ficar nos seus ouvidos, da sua alma: Jesus está me chamando. Jesus está me chamando. Ele está me convidando neste lugar. Eu não posso perder a oportunidade de estar no banquete da graça. O interessante é que Jesus está te chamando como você está. Talvez você entrou aqui todo arrebentado. Talvez você entrou aqui em um momento da sua vida que você precisa tanto da ajuda do Mestre. Então eu convido você a fechar os seus olhos neste lugar. Feche os seus olhos e põe a sua mão no coração. Oh, aleluia. E eu quero fazer um convite, porque eu vou orar por você. Eu quero começar a orar por você, não somente na madrugada e nem às 15 horas. Eu quero começar a orar por você agora. Agora. Então feche os seus olhos e põe as suas mãos no coração.